Fala, Paulo, você explica a sua estratégia para o inimigo. Eu falo todos os dias, porque eu não tenho estratégias que o inimigo tenha capacidade de interceptar. Eu não tenho. As estratégias que seriam passíveis de interceptação, essas acontecem nos bastidores, ninguém nem sabe. Se eu estou falando algo aqui, é porque este algo não pode ser interceptado pelo inimigo. E por isso que apenas no domingo nós tornamos pública a razão da minha ida à Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos. E eu, agora, posto tudo isso, explicando a estratégia, eu me assusto ainda como algumas pessoas de direita acham que eu estou brincando quando eu faço essas coisas. Como se não tivesse estratégia, como não tivesse sido tudo friamente calculado, como diz o Chapolin Colorado, inclusive com os americanos. Achar que tem algum jogo aqui que é acidental é uma imbecilidade. Então, essa carta escrita pelo deputado Chris Smith, do Partido Republicano, 24 horas depois da audiência, um cara que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, o Chris Smith é um dos caras com um sujeito maior histórico na área de direitos humanos, é o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, um dos republicanos mais influentes da Casa dos Representantes, com o maior número de projetos de leis aprovados, e líder nessa história de repressão transnacional. Então, nessa carta, ele não só faz menção a tudo que eu disse durante a audiência, como ele também faz menção a uma carta enviada ao Alexandre de Moraes em 2024, na qual ele pediu informações, noticiamos aqui, sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, e copiando o presidente da Câmara na época, o presidente do Senado na época, e o presidente do STF, que é o mesmo hoje o ministro Barroso. E essa carta nunca foi respondida por ninguém. E aí, diante disso, ele fala que são os fatos incontestáveis, as coisas que ele lista na carta. E uma vez constatadas essas ilegalidades, o que pede o Chris Smith? E eu vou reler aqui ipsis liter. Exorto o governo a agir rapidamente para impor essas sanções ao Alexandre de Moraes e visando uma responsabilização futura a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional nos Estados Unidos. E não foi só, uma carta quase idêntica foi endereçada ao diretor de política doméstica da Casa Branca, que é o Vince Haley. E eu aviso a vocês, as minhas fontes já me confirmaram que tanto o secretário de Estado Marco Rubio quanto o Vince Haley já receberam as correspondências. Então, volto a dizer, chama atenção, ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo, também teremos ações contra os seus cúmplices. Os outros ministros do STF, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, quem sabe General Tomás. Lembrem-se, eu disse a vocês que foi entregue uma lista. Muita gente, Paulo, mas você está dizendo que os vistos foram cancelados, mas no X, mas não vimos nada sobre vistos cancelados. Eu falo, meu Deus do céu, o governo americano emitiu um comunicado, mudou a sua política de visto para quem praticou a censura. Eu avisei que foi enviada uma lista e o governo americano, para não deixar dúvidas, fez um tweet em português dizendo que os inimigos da liberdade de expressão americanos não seriam esquecidos. Aí eu falo assim, mas Paulo, eles não publicaram uma lista dizendo Alexandre de Moraes, fulano de tal, fulano de tal. Eu já expliquei que não vão publicar, pô. Mas aí o sujeito tem que ser meio burro. Tem que ser meio burro. Aí tem que ser meio burro. Como é que a gente vai saber? Ora, os ministros que viviam aqui nos Estados Unidos, nunca mais veio nenhum, tentarem vir. Pode ser que um ou outro, pode ser que o Barroso ainda não tenha tido visto cancelado, vamos ver. Se ele vier, pode perder o visto aqui, pode dar com a cara no aeroporto. O Alexandre nem tenta mais vir. O Alexandre, que adora o Mickey, não sei se o Bruno tem imagens aí, não tem mais visto para os Estados Unidos. E é um mentiroso, porque ele diz, não, meu visto venceu durante a pandemia e eu nunca renovei. Mentiroso. Fake news, Alexandre.
Você estava aqui nos Estados Unidos em 2022. Você estava aqui na época do Perdeu Mané, que visto câncer parou na pandemia. Outro dia, acho que foi a Mônica Bergamo publicou isso. Eu falei, vocês não publicam, vocês não checam o que vocês publicam, não. Esse é o problema de ser blogueiro xandinista. Nunca mais veio aos Estados Unidos. Por que o Alexandre não vem mais aos Estados Unidos? O Flávio Dino também não tenta, diz que o bom é ir para o Maranhão. É verdade, Maranhão é Nova York. Eles são as dois grandes polos, né? Aquele eixo Miami, Nova York e Maranhão. Nada contra o Maranhão. Os Lençóis Maranhenses realmente são absolutamente espetaculares. Eu tinha vontade de visitar, nunca fui. Mas, né, digamos assim, que o número de turistas visitando o Maranhão é bem aquém ao de Miami, por exemplo, ou de Orlando, que é uma das 5 cidades mais visitadas do mundo. Casa do personagem que o Alexandre gostava tanto, né, Bruno? Bota aí pra gente. Aí. Isso aí você não tem no Lençol Maranhense. Só aqui, cara. Não, pode ir para Disneylandia Paris, por enquanto. Vamos falar sobre isso, por que é por enquanto. Né? Pode ir para Disney... Xangai, tem Disneylandia em Xangai. Aí, Alexandre, tem Disneylandia em Xangai. Vocês que são próximos dos chineses, tem Disneylandia em Xangai. Você pode levar a sua orelhinha. Nem tudo está perdido. É que não há guerra sem munição. Não há munição sem suprimento. Né? Tem uma frase, que eu não sei se é do Clausewitz, mas é uma frase famosa no meio militar, que diz o seguinte, né? Amadores pensam em táticas, profissionais pensam em logística. O que é logística? Para ir para Washington é necessário hotel, é necessário passagem, é necessário transporte, é necessário comida, é necessário tempo, é necessário o Paulo, que deixou de fazer Paulo Figueiredo Show 2 dias para poder estar lá te representando. Veja, eu vivo aqui. Eu estou lá representando quem vive no Brasil. Estou dando voz a quem vive no Brasil. E o que você pode fazer? Dar voz a quem te dá voz. Como é que você faz isso? Se tornando meu apoiador. Não é assistindo o Paulo Figueiredo Show, não é clicando no like. Isso é muito legal. Se inscrever no canal, tudo muito bacana. Mas não é isso que garante. Lembrem-se, se vocês têm que agradecer alguma coisa, agradeçam aos meus apoiadores. Porque são eles que permitem que isso seja possível. E se você não é meu apoiador, você está se beneficiando, tomando carona gratuita, da ação de outras pessoas, de bravas pessoas. Algumas abrem mão de muito para dar $5 por mês para elas. Para muita gente é muito. E volto a dizer, os $5 de alguns, às vezes, valem mais do que os 50 de outros. Porque para aquela pessoa é um esforço maior. Eu falo, em primeiro lugar, cuide da sua família. Mas se você tiver com alguma condição, veja quem você pode apoiar. E se você acha que esse trabalho que eu estou fazendo é prioritário, priorize este apoio. Se você achar que é outra coisa mais importante, priorize outras coisas, mas não deixe de participar. Você entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoia com pouco mais de $5 por mês, eu volto a dizer uma promoção do McFish, usando o cupom PFigueiredoShow. Tá na descrição, tá tudo na descrição. Você apoia o meu trabalho. Tem um QR Code aqui em cima também. Você apoia o meu trabalho, pouco mais de $5 por mês. Agora, se você tem uma condição financeira melhor, eu recomendo a você que considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Os patrono Golds, inclusive, ontem já tinham visto a carta do Chris Smith, que é um grupo que eu posso mandar informações mais sigilosas antes da hora, eles sabiam o que ia acontecer, onde é que ia sair, porque a gente conversa no nosso grupo de WhatsApp. E eles conversam entre si, é muito legal a interação, fornecem pauta para o programa, é uma contribuição intelectual. Semana passada fizemos 2h30 de reunião, nós aqui, eu com eles em Zoom, não Zoom, Google Meets. Então você pode, com $49 por mês ou $500 por ano, eu prefiro 500 por ano, você se torne meu patrono Gold. Faz muita diferença. Claro que são quantias sempre pequenas, uma viagem dessa que você gasta $2.500, $3.000, fácil. Mas não importa. O que importa é a sua... que cada um construa o seu tijolinho.
Então há privilégios para apoiadores, há privilégios para patronos Gold, mas se alguém quiser fazer uma doação também de Bitcoin, tem aqui, não vai ter os privilégios de apoiador e patrono, mas doações são bem aceitas na forma de Bitcoin. Tudo em sigilo nos Estados Unidos, servidores americanos longe das garras do Xandão. Então agradeço muito aí ao apoio de vocês, porque o Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dos patronos e dos apoiadores.